Oi gente, eu voltei de novo com outro vídeo de geografia. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre a modernização agrícola no Brasil, mas no mundo inteiro também. Então, começando aqui. A modernização da agricultura, ela foi um resultado de uma coisa que a gente viu que aconteceu depois da Segunda Guerra em outro vídeo que eu fiz. Para quem não lembra, se chama Revolução Verde. Essa Revolução Verde é aquela que eu falei que serviu para combater a fome e acabou que não adiantou muito não. Mas foi durante ela que foram desenvolvidas diversas tecnologias que contribuíram para que essa modernização ocorresse. Então, eu vou falar algumas dos resultados dessa modernização. Primeiramente, eu vou falar das agroindústrias. O que acontece? Como a gente já viu várias vezes em geografia, a gente tem 3 setores básicos da economia. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Antes dessa revolução, antes da década de 60, nós tínhamos o setor primário, que era o campo. Ele ia enviar os produtos para o setor secundário, as indústrias. E essas indústrias iriam fornecer a mercadoria que iria ser utilizada no setor terciário, que é o comércio. Mas o que acontece? Depois de toda essa modernização, depois dessa revolução verde, como uma consequência, surgiu um novo modelo. Esse modelo seria mais ou menos o seguinte. Temos aqui o nosso setor primário. Eu vou escrever só assim, ok? O setor secundário, ele seria o que viria depois. Ele ia aproveitar do que é produzido no setor primário para poder criar os produtos manufaturados. Porém, nessa época ocorre uma fusão desses dois setores. E aqui ficaria o nosso terciário. A questão é que, às vezes, o terciário também vai se fundir, mas a agroindústria em si seria exatamente essa fusão. Essa fusão seria a agroindústria. O que acontece? O que seria, então, essa agroindústria? Então, seria quando uma atividade urbana vai para o meio rural. Então, ela está no meio rural. Entende? Não, ela seria típica da cidade, mas ela está no campo. Eu posso dar um exemplo. Pode ser que uma indústria, por exemplo, imagine, sei lá, o Carrefour. O Carrefour tem a indústria e tem o setor terciário. Então, seria mais ou menos o Carrefour ter uma fazenda, que seria o primário. Nessa fazenda, ele vai produzir, sei lá, alguma coisa, não sei, leite. Esse leite, ele vai fazer todos os processos para que ele seja vendido. E depois, ele vai vender na própria loja, que é o setor terciário, mais ou menos isso. Quais são as consequências desse modelo agroindustrial? Primeira consequência é um aumento na produtividade. Por quê? Porque vão estar 2 setores juntos, então eles vão poder empregar mais tecnologia, eles vão ter mais meios de produção, mais terras, mais tudo. Outra coisa que aumenta, a área, ela também aumenta. A área ocupada, ela vai aumentar muito, porque agora os setores estão integrados, então eles vão ocupar ainda mais o meio rural para poder fazer essas produções. Outra coisa que vai mudar muito é a mão de obra, só que a mão de obra não vai aumentar, ela vai diminuir. A mão de obra vai diminuir porque agora a gente tem mais mecanização, a gente tem mais os tratores, então a gente não precisa de tantos funcionários, até diminui, mas aumenta ainda mais a qualificação.
Afinal, precisamos de pessoas para tomar conta das diversas áreas tecnológicas que estão surgindo, entende? Além disso, a gente tem dessas consequências, a gente tem algumas subconsequências, se é que eu posso chamar disso, que seria mais ou menos o seguinte: se a produtividade aumenta um tipo específico de agricultura que não é considerado muito bom, que se chama monocultura. Afinal, para que o Carrefour vai querer produzir vários tipos de alimentos se ele só precisa de um específico? Não vai, né? Então, obviamente, vira monocultura. E qual que é a pior consequência dessa monocultura? É porque diminui muito a produção de alimentos que vão ser consumidos pelos cidadãos. Então acaba que fica menos produtos para o próprio cidadão. Então fica com essa crise alimentícia, digamos assim. A área ocupada, sim, ela vai aumentar até muito. Mas aumenta outra coisa: a concentração de terras. E nós sabemos muito bem o que vem depois das concentrações de terra, né? E não são muito boas nem muito agradáveis, né? São meio catastróficas. Então, concentração de terra não é muito bom, né? Porque depois vem reforma agrária e todos esses paranauês. E a questão da mão de obra, o que acontece? Tá, você tem mais qualificação, então você vai ter mais opções de emprego se você é uma pessoa bem formada. Mas pensa o trabalhador agrícola que não é bem formado, o que vai acontecer com ele? Rua. Ou seja, vai acontecer um desemprego em massa, também chamado de desemprego estrutural. Vai todo mundo pra rua, galera, ninguém sobra. E isso daqui gera êxodo rural, que eu não vou escrever. Agora, passando para outro ponto importante da nossa modernização agrícola. Ela é a nossa parte um pouquinho mais complicada, né? Tem os dois lados, tem a polêmica, como sabemos, que seriam os agrotóxicos e os fertilizantes químicos. Agrotóxicos, famosos herbicidas, seriam eles nossa salvação ou a nossa ruína? Vamos ver isso agora. Por que ele seria uma salvação? Vamos pensar bem. Uma das melhores coisas que ele faz é aumentar a produção. Afinal, a gente extermina pragas, a gente faz plantas ficarem mais resistentes a doenças, nossa produtividade vai aumentar muito. Então, isso pode solucionar bastante o problema da falta de alimentos no mundo, porque não dá mais para produzir sem agrotóxicos, é impossível. A gente precisa deles por causa das pragas, por causa das doenças que dão nas plantas. A gente não pode mais produzir pouco, porque a população está crescendo muito absurdamente. A gente precisa de comida para essas pessoas. Então, é isso. Mas tem um problema. O próprio nome diz, eles são tóxicos, né? Agrotóxicos podem gerar uma contaminação. E não é só das pessoas que comem, mas das pessoas que aplicam os agrotóxicos. Quando as pessoas manipulam esses agrotóxicos enquanto eles ainda estão muito concentrados, antes de diluírem os agrotóxicos, pode acabar que eles se contaminem, porque muitas pessoas não sabem como manusear esse tipo de produto. E é muito perigoso, porque pode dar depressão, câncer, sei lá, várias doenças mesmo. Pode até perder alguma parte do seu corpo, necrose, entendeu? Não é legal. E pode contaminar o consumidor. Então eu vou escrever isso aqui. Afinal, imagine, um tomate
tem uma quantidade X de agrotóxicos. Essa quantidade X é dita como permitida, porque você pode consumir isso sem ser contaminado. Mas imagina que você é fanático por tomates, você gosta de comer tomates, você adora tomates. Você vai comer uma caixa inteira de tomates e vai passar mal, mas mesmo que você não passe mal, quem garante que essa quantidade de agrotóxicos não vai te trazer uma consequência grave? Ninguém, porque não tem pesquisas que consigam provar isso. A ciência ainda não foi capaz de provar qual é a quantidade ideal de agrotóxico, por isso é tão arriscado. Então, por isso está crescendo tanto essa onda de orgânicos, sabe? Livre de transgênicos, livre de agrotóxico, fertilizante e tudo mais. Coisa de gente rica, mas está crescendo essa onda aí. Tem outro problema também. A gente não sabe muito bem qual que vão ser as consequências até para o próprio solo, para a água. E isso aí é uma coisa muito complicada, né? Mas, mudando de assunto para outro assunto também bem polêmico. O que seria ele? Seria a biotecnologia. Biotecnologia tão bonita. Começou na década de 90. O que seria ela? Manipulação genética. Conhecido também como transgênicos, a manipulação genética é um tipo de engenharia química, digamos assim, em que você pode mexer no DNA, na composição de um certo produto, seja ele de origem animal ou vegetal, e fazer com que ele se torne mais propício para a sua produção. Isso aumenta produtividade, igual eu falei nos agrotóxicos, vai aumentar a produtividade, vai ser bom para a humanidade, precisamos de comida, precisamos muito de comida. Então, ele pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Por que ele pode ser uma coisa ruim? Por causa das consequências. Sabe quais são as consequências? Não sabe? Eu também não sei, e nem a ciência. As consequências são desconhecidas, e por isso é por sua conta e risco e pelo seu dinheiro que você vai consumir ou não, porque é meio impossível você não consumir. O que acontece? Não sabemos as consequências porque as pesquisas levariam anos e anos, e ninguém tem esse tempo. A ciência ainda tá fazendo essas pesquisas. Então, acaba que tanto os agrotóxicos quanto os transgênicos, eles são uma coisa assim meio nova demais, recente demais, para termos certeza se é seguro ou não. Mas não podemos fugir dele. Vale lembrar que ambos estão relacionados, os dois, tá? A política, como tudo na vida. Afinal, são as leis que decidem se podemos consumi-los ou não. Por exemplo, no Brasil, tem vários agrotóxicos que não são permitidos em diversos países que são permitidos no Brasil, porque uma lei no Brasil diz, uma vez o agrotóxico está oficialmente liberado, jamais ele será retirado. Uma coisa muito tensa, porque vários agrotóxicos, acho que são 5, vários agrotóxicos que a gente usa já foram comprovados como sendo ruins para a saúde. E nós continuamos usando, né? Porque somos o Brasil. Mas essa parte é isso mesmo, gente. Obrigado por assistir o vídeo. Vai ter mais um hoje mesmo. Então é isso. Inscrevam-se. Eu vou falar, porque agora eu sou youtuber oficial. E inscrevam-se no canal e deixem o seu like. Eu quero saber se vocês estão gostando dos vídeos, porque aí eu vou continuar fazendo. Obrigada pelo apoio e tchau!